Olá, Deus abençoe a sua vida, que hoje possamos glorificar o nome do Senhor nesse dia, né? Um dia maravilhoso que Deus nos deu. Eu oro sempre pelas famílias, porque quando a família vai bem, tudo vai bem também, né? A nossa vida, a gente fica em paz. Por isso que a paz é algo que Jesus deixou para nós, né? A Bíblia diz que o Senhor Jesus disse assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos lá dou como o mundo dá. Amém? Então, a paz de Jesus é uma paz que dura, não é uma paz momentânea, né? E hoje eu vou falar aqui sobre o que Deus fez na vida de um homem doente, né? Na época, esse homem era leproso, tá? E está registrado lá no livro de Mateus, capítulo 8. E tem uma questão interessante que quando Jesus, no capítulo 5 até o capítulo 7, a palavra de Deus diz que é o sermão da montanha, né? Sermão do monte, né? Na verdade não é um monte, é vamos dizer assim, um outeiro. Outeiro é um monte menor. E por que Jesus fez esse sermão? Porque ele disse ali muitas coisas. É como se fosse uma bíbliazinha de 3 capítulos. Capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. A essência do ensinamento de Jesus está nesses 3 capítulos. É claro que tudo é importante, né? Mas nesses 3 capítulos, se você observar, diz praticamente toda a essência do Evangelho. E no capítulo 8, no versículo 1, que fala do leproso, é como se fosse uma prática daquilo que ele ensinou. Eles desceram do monte, a multidão vinha glorificando o nome do Senhor, e daí encontra com esse leproso. E é uma história que nos ensina muita coisa. Eu vou ler aqui, são somente 4 versículos, né, que diz assim, Mateus capítulo 8, versículo de número 1. A cura de um leproso. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Amém? Então, Jesus descendo, né, tinha feito o sermão, né, importante, como eu disse, e daí, como se fosse a prática de tudo que ele falou, ele encontrou ali com o leproso. O que o leproso fez? Já devia ter ouvido de Jesus, né? Ele prostrou diante do Senhor Jesus e adorou o Senhor, né? Ele adorou e pediu: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. E o Senhor Jesus simplesmente falou: quero, fica limpo. E tocou nele e ele realmente ficou limpo, ficou curado. O interessante dessa questão toda é que o leproso ele não podia estar onde ele estava. Naquela época, uma pessoa doente dessa natureza era uma doença que não tinha cura. Hoje chama-se hanseníase, e essa doença hoje é controlada e chega a um ponto de cura completa, né? Não igual àquela época. Naquela época a pessoa era colocada numa colônia fora da cidade, né? E ali proliferava mais ainda a doença, porque não tinha cura, não tinha tratamento, as pessoas não aceitavam estar perto dela, então só ia, né, dia após dia piorando a situação. E a comida chegava como se fosse hoje uma carroça de animal, né? Então eles punham uma carroça cheia de alimento, muitas vezes o alimento não era completamente limpo, as verduras, a coisa já numa situação ruim, e despejavam
aquela carroça, talvez a uns 200 metros de distância da colônia, e ali as pessoas iam buscar, né? E era um alvoroço, era uma briga, tinha pessoas que tinham mais condição de pegar do que outros não podiam, a doença era tão forte que eles se definhavam, na verdade, naquilo ali. E era proibido a pessoa ir para a sociedade, para o meio da cidade, por exemplo, igual esse leproso estava aqui. Esse leproso estava correndo perigo de morte. Por quê? Porque se alguém visse um leproso na rua, ele gritava assim, leproso. E aí as pessoas já jogavam pedra nele até matar ele, né? Mas a pessoa com a sede, né, de ver os filhos, ver a família, ele arriscava isso aí. Muitas vezes ia de noite, escondido, né? E talvez esquecia do horário e dava de dia, né? Porque eles praticamente não andavam à noite naquela época. Não tinha luz igual hoje tem. Era uma escuridão muito grande. Então eles se recolhiam em casa, né? Então, irmãos, aqui nós vemos uma situação terrível de um ser humano, né? Ser humano morrendo dia após dia, com dor, excluído da sociedade, né? Então eu queria falar um pouquinho sobre ele, porque Jesus, após aquela pregação do monte ali, o sermão, ele estava ali explicando como que era o reino de Deus, como é que fazia, né, para entrar no reino de Deus, e depara com aquele leproso, né? Qual era o estado daquele leproso? Eu disse um pouquinho que ele estava desconsolado de tudo, da vida, né? Doente, expulso da sociedade, expulso até da família, muitos não aceitavam. E outra coisa, incurável, viu? Incurável a doença, né? Então, o que ele fez, o leproso, né? Ele foi até o Senhor Jesus na presença de todo mundo. Ele não importou, ele falou, eu vou ser apedrejado, eu vou morrer hoje, então pelo menos eu vou estar na presença do Senhor Jesus, né? Então, ele foi, ao invés de ele mentir, né? Ele foi e abriu o coração, falou, Senhor, eu sou leproso, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar, né? Então, irmãos, eu estou dizendo isso porque diante de Deus não tem a gente querer mentir, a gente querer mascarar as coisas, não. Eu estou realmente, Senhor, estou com esse problema, e Deus, ele vai saber o que vai fazer conosco, né? E uma coisa que esse leproso fez, irmãos, ele foi em profunda veneração, né? Um clamor ardente, a ponto dele se ajoelhar e humilhar diante do Senhor Jesus. Na verdade, ele creu, né? Como uma criança crê na promessa do papai e da mamãe, né? E que Jesus podia curá-lo, né? Então, essa foi a condição que ele chegou, irmão. Então, diante de Deus não tem, por isso que nós podemos falar com Deus em secreto. A gente pode falar com Deus sem ter voz, a gente pode falar em espírito e Deus recebe, né? Para que ninguém ouça aquilo que é o nosso problema, ninguém quer ficar na mão dos outros, né? A pessoa fica refém muitas vezes de uma pessoa quando ele confessa, né? E diante de Deus não. Diante de Deus nós podemos confessar a Deus e vai estar bem acolhido aquele pedido nosso. Jesus, ele atendeu, né? A Bíblia fala que o Senhor Jesus olhou para o seu problema. Você já percebeu que hoje em dia ninguém quer ouvir ninguém? Ninguém quer ouvir mais ninguém. Ninguém para te ouvir. Muitas vezes você vai contar uma questão, a pessoa ignora, muitas vezes faz chacota, muitas vezes espalha, né, para todo mundo o seu problema. Por isso, irmão, que crente não pode contar os seus problemas para qualquer um. Viu? Não conta o seu problema para qualquer pessoa. Tem pessoa que não tem responsabilidade nenhuma, mas nenhuma. Aquilo que você vai contar com seriedade, desabafando, pode se tornar uma arma contra você mesmo. Porque ninguém quer saber da vida dos outros. Por isso que tem o valor, irmãos, dos pastores, evangelistas,
né, dos homens de Deus que estão ali para acolher as pessoas, né? Eu sou psicanalista clínico. Uma consulta, irmão, do psicanalista é 130, R$ 140 no mínimo. Uma consulta de 55 minutos. O que você acha? Então, irmão, não é por aí mais. Então, nós temos o maior psicanalista, que é o Senhor Jesus, que nos ouve, que nos recebe, né? Que atende aquilo que nós pedimos, né? Então, nós temos que ter essa simplicidade na nossa vida, né? Então, Jesus fez o quê? Primeiro ouviu, né, a súplica dele. Está vendo? A pessoa chegou com um problema. Imagina você passando no meio da rua, na praça da sua cidade, chega um mendigo todo sujo, todo doente, e aí fala, por favor, me ajuda aí. O que você faz? Né? Pessoa toda repugnante, muitas vezes, cheirando mal. Então, Jesus, ele fez, acolheu. Né? Jesus, ele acolheu a súplica. Ele parou para ouvir. E veja bem, meus irmãos, a multidão estava do lado dele, querendo ver o que vai acontecer. O que vai acontecer ali? Ele pregou lá, vamos ver se ele vai aceitar mesmo o leproso. É verdade ou não é? O que você acha? Hein? Será que as pessoas não estavam ali na expectativa para ver o que iria acontecer? Né? Uma vez nós fomos fazer uma cura, era um problema sério, de AIDS. Eu levei uma missionária junto comigo para a gente fazer a obra. Deus fez a obra, Deus fez a cura. E a AIDS, irmãos. Aí nós voltamos para a igreja e eu percebi que aquela missionária, ela ficou com nojo, porque ela chegou e demonstrou um sentimento muito ruim, uma coisa que o Espírito Santo de Deus nos dá a revelação, né, daquilo que está acontecendo. Mas não falei nada, a gente não cita nome também, isso tem muitos anos, né? Então, irmãos, infelizmente, as pessoas têm mesmo isso aí. É do ser humano ter, muitas vezes, a pessoa suja, com mau cheiro, não é fácil, né? Pessoa com epilepsia, uma vez eu fui fazer um casamento, estava no cartório civil, e uma irmã que a gente chama de guerreira, irmã Eunice, era uma guerreira da igreja, já partiu para a glória há muitos anos. Eu lembro que ela estava toda de azul, aquele comprido longo, bonito, e uma pessoa fora lá do cartório teve epilepsia e começou a rolar na poeira, porque tinha o canteiro assim, que tinha, né, a grama, mas a grama, tantos outros passarem em cima dela, virou uma poeira, né? E a irmã Eunice, ela chegou, ajoelhou, toda bonita, nem eu fiz isso, irmão, eu estava lá dentro e vi de longe ela fazer. Irmãos, ela ajoelhou ali no chão, na poeira, a pessoa espumando a boca, ela enfiou o dedo dentro da boca da pessoa, que a língua enrola, né? A pessoa muitas vezes morre asfixiada, né? E começa a ficar toda roxa, né? E uma convulsão, né? Então, a irmã Eunice não quis saber se estava sujando, ela enfiou o dedo lá dentro da boca e desenrolou a língua da pessoa. E a pessoa passou uns 5 minutos, aí eu cheguei para auxiliar, para ajudar também, né? As pessoas ficam do lado, poucos entram, né? E aí aquela pessoa se viu livre daquele problema. Porque passam alguns minutos, ela vai recobrando, né, a saúde mental, a saúde. Então, para você ver, irmão, tem gente que faz isso, tem gente que não faz. Eu já uma vez na minha empresa aconteceu isso e eu fui lá socorrer. Eu sempre trabalhei como departamento de venda, no escritório, no ar-condicionado, e tinha a fábrica, né, dentro lá do galpão. E quando havia problema assim, irmãos, eles recorriam a mim. Ia lá no escritório, ô Rudes, ô pastor Rudes, corre aqui que
tem um problema lá, a pessoa está endemoniada, o que a gente faz? Aí eu largava tudo lá, irmãos. É claro que com responsabilidade, a gente não faz isso, né? É tudo com cuidado, né, irmãos? E a gente ia para socorrer as pessoas. Isso é algo nosso. Jesus socorreu, né? Então ele chegou, Senhor, eu sou isso. Aí, se o senhor quiser, olha que a humildade dele, ajoelhou, adorou a Deus e falou, eu tenho isso, se eu quiser, o senhor pode me curar, né? E Jesus falou assim, eu quero. Não precisou de ficar gritando, né, irmãos? Não precisou daquele alvoroço, bater pé, pôr no micro, nada. Eu quero. Fica limpo. Então, Jesus tocou ali no leproso, né? E o que ninguém faria, Jesus fez. E lembra aí que eu falei, todo mundo vendo e ouvindo, né? Jesus estava praticando tudo que ele ensinou ali no Sermão da Montanha. Então, irmãos, ele pratica a misericórdia, né? Que havia anunciado anteriormente. Então, se nós estamos ouvindo a mensagem, estamos vivendo o Evangelho, ouvindo a palavra na igreja, a gente tem que também praticar, viu? Praticar no nosso dia a dia, para as pessoas verem a diferença que Deus fez na nossa vida. Eu separei aqui um texto, Mateus 7, versículos 7 e 8, diz assim, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, abrir-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á. Versículo 8, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate, abrir-se-lhe-á. Então, irmãos, nós como seres humanos, como servos de Deus, lembre-se, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Toda vez que tiver um problema, lembre desse aqui, capítulo 7 de Mateus, versículos 7 e 8. Pedi a Deus, buscai a Deus, batei na porta que Deus vai te atender. Todo momento, tudo que você precisar, se você estiver no centro da vontade de Deus, isso aqui vai se cumprir na sua vida, seja o problema que for. Né? Você tem que falar com Deus, o meu problema é esse, não tenha vergonha, o meu problema, Senhor, é esse. Aí Jesus, para finalizar, porque tinha a lei judaica, toda vez que acontecia uma cura, né? Porque acontecia muitas vezes, a pessoa ficava limpa daquela doença, da lepra, né? Então mandava para o sacerdote conferir se era verdadeiro, né? Então ele tinha que testemunhar que aquela pessoa estava limpa. Jesus falou, vai até o sacerdote, faz a oferta. Também tinha uma oferta, né? Que o povo também ia testemunhar. Essa pessoa que estava lá, mas ele pode retornar para a vida social, né? Então a cura, a grande transformação, precisava ser manifestada naquele dia. Foi oportuno, porque o povo creu, não somente na palavra, mas na prática. Amém? Que Deus te abençoe. Deus possa trabalhar no seu coração, cuidar da sua família, viu? Se você tem filho, cuide dos seus filhos, do papai, da mamãe, do vovô, da vovó, né? Você no seu trabalho, que Deus abençoe. Eu queria pedir você, né, para dar aí um like, um joinha, né? Se você quiser se inscrever nesse canal, o canal é canal Elohim Criador. Elohim é a primeira expressão de Deus na Bíblia. Elohim quer dizer Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Então é a criação, Deus Criador, que Ele criou todas as coisas. Se você quiser, você dá um like. Se você quiser mandar para um amigo, um irmão também essa mensagem, manda para alguém ouvir.
De repente Deus trabalha ali no coração, quem sabe, naquele momento, só ouvindo isso aqui, aquela pessoa aceita Jesus como Salvador. Amém? Em tudo, um ensinamento. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.